Todo mundo cabe no mundo. O mundo fica melhor quando todos cabem nele. Inclusive Luísa. Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Inclusive Luísa. Eu sou a Luísa Camargos e essa é a nossa segunda temporada. Se você chegou por aqui agora, não deixe de conferir nossa primeira temporada também. Hoje vamos conversar com ela, que é cientista da computação por formação e UX designer por paixão, atuando há mais de 15 anos na área de TI, especializada em interação humano-computador, IHC, e acessibilidade web para pessoas com autismo. Integra o grupo de especialistas em acessibilidade web do W3C Brasil e é voluntária do movimento Web para Todos. Thalita Pagani, seja bem-vinda. É um prazer conversar com você e obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Luísa. É uma honra estar participando aqui do podcast, né? Comecei agora a conhecer o seu trabalho, admiro bastante e agradeço essa oportunidade de estar podendo falar, contribuir um pouco mais sobre esse assunto de acessibilidade digital e principalmente aí a gente falar de inclusão de pessoas autistas e pessoas neurodivergentes de um modo geral. Eu vou fazer a minha descrição, né? A gente tá no podcast aqui só em áudio, mas eu adoto essa boa prática aí de acessibilidade, né? Para as pessoas que estão ouvindo também poderem imaginar como eu sou. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos lisos e de comprimento médio com uma franja, olhos castanhos também e estou usando uso um óculos com uma armação vermelha. Então, Thalita, além dessa breve apresentação, gostaria que contasse um pouco mais detalhadamente sobre você, sua formação e atuação profissional. Como você até comentou, né, eu sou formada na área de ciência da computação, então eu fiz a minha graduação em ciência da computação, fiz o meu mestrado também nessa mesma área, mas desde o início da minha área, da minha atuação profissional, lá em 2005, 2006, eu já trabalhava com a parte de design digital. Comecei na época como web designer, que é uma função que nem existe mais hoje, né? E aí eu fui me especializando depois nessa área de experiência do usuário, que a gente chama de UX, que é responsável ali por a gente cuidar de toda a questão relacionada à facilidade de uso, uma boa experiência que as pessoas possam ter ali no mundo digital, independente ali das características e das habilidades delas. E desde quando eu comecei ali a estudar, trabalhar com design, começou a me chamar a atenção esse tema de acessibilidade. Eu tenho uma amiga que na época era uma colega de trabalho, virou uma amiga minha pessoal, que é a Lívia Gabos, que ela foi me introduzindo também nesse tema da acessibilidade lá no começo lá por 2006, 2008, assim, e aí eu fui cada vez mais me aprofundando, me engajando nesse tema e comecei a trabalhar com acessibilidade mesmo de forma mais específica a partir de 2011, quando eu entrei no meu mestrado, né? Eu fiz o mestrado em ciência da computação na UFSCar,
eu entrei, saí, depois voltei em 2013 no mestrado, e foi quando eu resolvi mesmo fazer uma pesquisa totalmente voltada ali para acessibilidade, e eu percebi que tinha poucas pesquisas que falavam sobre deficiências cognitivas, sobre neurodiversidade, e aí eu resolvi focar em trabalhar a questão do autismo, né? Então eu queria entender como que a gente poderia desenvolver soluções de tecnologia, né? Soluções digitais que fossem mais inclusivas a pessoas autistas. E fui me aprofundando, pesquisando, vendo o que outros trabalhos falavam, o que a gente já tinha no mercado. Descobri que ainda tinha, na época, muito pouca coisa documentada sobre o assunto. Fui também entender como que os profissionais de tecnologia no Brasil compreendiam, abordavam pessoas com deficiências cognitivas nos seus projetos, e descobri que esse assunto era pouquíssimo abordado, né? As pessoas achavam que elas não precisavam se preocupar com pessoas com deficiências cognitivas, porque elas não faziam parte do seu público-alvo. Então, tive várias descobertas bem interessantes, e descobri que as pessoas queriam realmente, assim, entender quais são as orientações, quais são as diretrizes, o que eu preciso fazer para projetar uma solução mais inclusiva para essa audiência. E aí foi quando eu resolvi realmente, assim, direcionar ali o meu trabalho para montar um guia de orientações, de recomendações de design digital inclusivo para pessoas autistas, que virou o Gaia. E também isso acabou fazendo com que eu virasse, de certa forma, uma militante, né, dessa causa, que eu resolvesse fazer palestras, produzir conteúdos, porque eu percebi que ainda tinha muitos estereótipos, muitos conceitos errados ali sobre pessoas autistas, sobre pessoas neurodivergentes de um modo geral. E foi até durante o meu mestrado que eu identifiquei que eu estava dentro de uma condição de neurodivergência, né? Embora eu ainda esteja buscando um diagnóstico formal, mas eu sou uma pessoa neurodivergente. E eu demorei anos para perceber isso daí, justamente por ter a famosa característica do mascaramento, né? De você ficar tentando se adequar, se ajustar a um padrão ali de comportamentos, de atitudes que a gente tem na sociedade. E aí, nos últimos 3 anos, eu passei a trabalhar exclusivamente com acessibilidade. Eu tenho a minha própria empresa, que sou somente eu, né? Não tenho nem mais ninguém que trabalha na minha empresa, somente eu, que é a Utiliza. Você trabalha com tecnologia da informação, tendo como área de atuação a inclusão digital. Como é o seu trabalho? Bom, o meu trabalho tem várias frentes, né? Então, eu tenho, por exemplo, essa frente de treinamento, né? De educação corporativa, que é elaborar materiais, guias e conduzir treinamentos para empresas da área de tecnologia, explicando toda a questão da acessibilidade, falando por que isso é importante, por que isso não é caridade, é lei, e mais do que isso, é uma necessidade do seu negócio também, né? Quando você tem um produto digital que não está acessível, esse produto digital está com uma baixa qualidade, é um produto quebrado. Então eu também procuro focar bastante em mostrar para as empresas que a acessibilidade traz benefícios econômicos, ela é importante ali para os seus negócios. Aí eu faço treinamentos mais técnicos ali, então ensino equipes de design, de programação, de testes ali também, o que precisa ser considerado no momento ali do seu desenvolvimento, do seu trabalho, nas questões de acessibilidade. Faço muitas vezes acompanhamentos ali dessas equipes, e aí nessa parte de treinamento eu tenho essas atividades. E aí também muitas vezes eu pego projetos em que eu faço a avaliação de acessibilidade. Esse tipo de trabalho eu tenho tentado fazer menos, porque eu percebi que existe um problema muito maior de conhecimento e de cultura do que propriamente das empresas ali, né, conseguirem fazer as adequações de acessibilidade. O que acontece? Muitas vezes eu faço
essa avaliação, listo tudo para a empresa, o que tem que alterar, né? Faço alguns acompanhamentos, aí as equipes técnicas não sabem o básico sobre acessibilidade, a empresa acha que aqueles problemas não precisam ser priorizados, que aquilo ali é baixa prioridade, pode deixar para depois, e muitas vezes aquelas correções não são feitas, ou são parcialmente feitas. E também tem o problema que depois que se lança uma versão nova do site, tudo aquilo é apagado. Então, por isso que eu percebi que existe uma necessidade muito maior dessa questão de treinamento, de educação para as empresas e de formação de uma cultura de acessibilidade. Que aí agora é uma outra frente que eu tenho procurado trabalhar mais, que não é somente ali fornecer o treinamento para a empresa e para as equipes. E não adianta a empresa falar que ela está se preocupando com acessibilidade e inclusão se ela nem tem essa diversidade dentro ali da própria empresa, dentro ali do quadro de pessoas que trabalham ali. Se o processo seletivo não é inclusivo, se reproduz estereótipos e capacitismos que acabam excluindo pessoas com deficiência, que não contrata pessoas com deficiência ou contrata elas para funções abaixo das qualificações que elas têm, e aí eu percebi que isso dá muito mais resultado, faz com que as empresas tomem muito mais iniciativa do que muitas vezes eu ficar somente apontando o que elas precisam melhorar ali num determinado site ou num aplicativo. Muito legal, muito bacana seu trabalho. Adorei. Obrigada. Vi que você trabalha com interação humano-computador. O que exatamente se trata essa abordagem? Isso é bem legal. Eu costumo dizer que a área de interação humano-computador é o nome, vamos dizer assim, acadêmico da experiência do usuário. Então, quando a gente está ali no mercado de trabalho, a gente chama de UX, de experiência do usuário, e quando a gente está na área acadêmica, a gente acaba chamando de interação humano-computador, mas são áreas bem parecidas. Essa área de interação humano-computador, que a gente também chama de IHC, ela é uma área que envolve várias disciplinas, né? Então ela envolve pessoas de computação, de design, né? Tecnologia da informação, de psicologia, que para a gente trabalhar tudo que envolve ali a interação mesmo de uma pessoa com um sistema. Então a gente procura entender ali as necessidades, os comportamentos das pessoas, então o que impacta numa boa experiência de uso, o que a gente pode fazer para projetar soluções de tecnologia, seja um aplicativo, seja algo para uma TV digital, ou um totem de atendimento ali numa lanchonete. Então a gente, dentro dessa área de IHC, a gente procura perceber e trabalhar todo esse impacto, né? Necessidades das pessoas, necessidade ali uma necessidade social, resolver um problema social através do uso da tecnologia. Não é só sobre uma solução de tecnologia, me dar a resposta adequada, permitir que eu faça as coisas de forma mais fácil. Muitas vezes tem até uma questão de conforto físico, quando a gente fala de pessoas que vão ter habilidades diferentes, habilidades visuais, habilidades manuais ali para operar alguma coisa. Então tem todos esses aspectos bem amplos que a gente trabalha e considera dentro da área de IHC. Também vi que você se especializou em acessibilidade para pessoas com autismo e desenvolveu o projeto Gaia. Você pode falar um pouco desse projeto? O Gaia, como eu tinha comentado, ele é um guia de recomendações de design digital inclusivo, focado em necessidades de pessoas autistas. Mas ele não é exclusivo somente para elas, porque o que acontece? Quando a gente melhora um recurso para uma pessoa autista, a gente muitas vezes vai estar melhorando também para uma pessoa com déficit de atenção, para uma pessoa com dislexia e às vezes até para
para pessoas típicas, para pessoas com desenvolvimento típico. Então a gente acaba melhorando ali a solução para todas as pessoas. Então essas 28 recomendações que surgiram do Gaia, elas estão divididas em 10 categorias, que eu chamo de 10 princípios, né? Aí cada princípio ele trabalha ali um foco específico. Então eu tenho um princípio que fala sobre textos, um princípio que fala sobre customização, que é você poder fazer modificações ali na interface, na tela, de acordo com as necessidades da pessoa. Um princípio que fala sobre interação sensível ao toque, né, que são as telas sensíveis ao toque. Então, o que a gente precisa considerar? E assim vai, né? São 10 princípios ali. Cada princípio tem de 2 a 4 recomendações que falam, assim, cada recomendação eu fiz uma estrutura bem interessante que é assim, eu tenho uma descrição resumida, uma descrição curta daquela recomendação, uma explicação assim do porquê fazer, por que aquilo é importante para uma pessoa autista, que habilidades que são trabalhadas. Então, por exemplo, tem uma recomendação que pode trabalhar a habilidade de memorização, integração sensorial, compreensão visual, compreensão linguística. Então isso é bem legal para que a pessoa possa entender diferentes aspectos que aquela recomendação pode ajudar. Depois eu tenho o porquê fazer, o que fazer, na verdade, como fazer. Então eu coloco uma lista ali de algumas recomendações de técnicas, mas não tão técnicas, de como que a pessoa poderia colocar em prática aquela recomendação. E no site, né, o Gaia, ele tem um site que é o gaia.wiki.br, que tem todas essas recomendações. E no site eu ainda não tenho as imagens de exemplo, mas no livro eu tenho imagens que mostram de uma forma mais visual, assim, olha, o que isso quer dizer? Na prática você pode fazer dessa forma, olha, esse é um exemplo legal que mostra esse tipo de recomendação em ação. E por fim, eu tenho as referências, né? Então, assim, de quais trabalhos que isso foi tirado, de onde que surgiu, né? Não foi algo que eu inventei, não fui eu que determinei aquele tipo de recomendação. Existem algumas recomendações que às vezes foram identificadas em 7, 8 trabalhos diferentes, né? Entre trabalhos acadêmicos e científicos e até mesmo algumas soluções de mercado. Então isso é bem legal para mostrar que olha, muitas pessoas pesquisaram e identificaram que isso daqui ajuda, que isso daqui é benéfico para pessoas autistas. E a intenção é que o Gaia não seja usado só por profissionais de tecnologia, mas que qualquer pessoa de diferentes formações que esteja envolvida no projeto, né, no desenvolvimento de produtos digitais, possa usar as recomendações do Gaia para entender melhor como que ela precisa fazer uma solução mais inclusiva. Porque, assim, você pode ter uma pessoa, por exemplo, da área de pedagogia, que sabe muito sobre autismo, mas sabe direcionar atividades ali, fazer atividades na parte física, com materiais físicos, por exemplo, com papel, com cartolina, mas ela não vai conseguir muitas vezes transportar aquela atividade daquele jeito para o mundo digital. Ela precisa entender como que no digital algumas coisas funcionam de forma diferente e como que ela vai precisar adaptar aquilo, né? Se ela estiver ajudando uma equipe de tecnologia a fazer um aplicativo, como que ela precisa adaptar aquilo para o mundo digital, o que ela tem que considerar que vai ser mais adequado ou confortável para a pessoa autista. Mas lembrando que, assim, as pessoas autistas são bem diferentes, então aquilo ali é um guia, não são normas, né? São diretrizes, são recomendações e boas práticas que podem funcionar para várias pessoas, podem ajudar várias pessoas, mas não significa que vai também ser benéfico para todo mundo. Para algumas pessoas, algumas daquelas recomendações podem não funcionar, mas já é um bom ponto de partida, já é um bom direcionamento. Entendi, achei bacana esse projeto do Gaia. Pensando nessa questão das aulas remotas, realmente, eu acho que o Gaia teria um potencial para ajudar professores e professoras até a preparar material e até a trabalhar a didática. Por exemplo, eu tenho uma recomendação bem legal, que é uma das minhas favoritas, que chama múltiplos formatos.
e que ela fala o seguinte, que uma aplicação, mas aí a gente poderia trocar por aula ou por material didático, não deve se concentrar somente em texto para apresentação do conteúdo. Então é interessante fornecer também representação em imagem, áudio ou vídeo e garantir que essa apresentação esteja próxima de um texto correspondente. Agora vamos desenvolver cada vez mais. Buscando saber sobre mais você, vi que trabalha com formação em design inclusivo, pois defende o quanto é realmente importante pensar para se ter uma aplicação verdadeiramente acessível. Poderia contar um pouco sobre essa frente de atuação que visa estimular o pensamento do design inclusivo? Ah, sim, isso é bem interessante, porque o que eu geralmente gosto de ensinar, costumo ensinar, é que o design inclusivo ele vai além da acessibilidade. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente pensa bastante e realmente acaba sendo mais o foco em pessoas com deficiência, mas existem pessoas com diferentes outras características além de deficiência que podem ter barreiras também de acesso. Pessoas com diferentes níveis socioeconômicos, questões de gênero, questões de língua, né? Uma pessoa, por exemplo, que não fala português pode ter uma barreira para usar conteúdos que estejam em português. A mesma coisa, a gente que fala português pode ter barreiras com conteúdo que esteja em inglês e pensar em formas de pensar nessa ampliação ali das possibilidades de uso é o foco do design inclusivo. Então, o que eu costumo mostrar? Assim, que a acessibilidade ela é um atributo de qualidade, né? Ela é uma característica de qualidade ali de um produto que permite que pessoas com diferentes habilidades consigam usar sem barreiras. E o design inclusivo, ele é uma metodologia ali de design que permite que pessoas, qualquer pessoa tenha recursos ou adaptações necessárias para conseguir utilizar aquela solução, aquele conteúdo. E qual que é a diferença do design inclusivo pro design universal ou desenho universal? É que o design universal, ele geralmente assim, você tenta fazer uma solução que possa ser utilizada por várias pessoas. Então, é como se fosse assim, um caminho único, né? Ou, se a gente pensar, por exemplo, porta automática de shopping. Ela é grande, ela é automática e permite que pessoas com diferentes características, com diferentes corpos, se locomovendo de diferentes formas, possam passar por aquela porta. Então é um caminho único para diferentes pessoas. Já o design inclusivo, ele reconhece que às vezes não dá para fazer uma forma única para todas as pessoas, que às vezes a gente precisa de outros caminhos e precisa de adaptações. Então é como se o design inclusivo fosse ali vários caminhos diferentes para todo mundo chegar no mesmo lugar. A gente considera que nem todo mundo vai conseguir usar um teclado, então a pessoa pode fazer uma mesma operação com o mouse, ela pode fazer com o teclado, ela pode usar comando de voz para fazer aquela operação. Então são diferentes caminhos, são diferentes formas para a pessoa conseguir fazer a mesma operação, realizar a mesma tarefa. Uma barreira de acesso não é só para uma pessoa com deficiência. E eu já defendia muito isso, mas hoje sendo mãe eu vivencio muito isso. Então, quando eu e meu marido saímos com o nosso filho, com um carrinho de bebê, eu preciso de rampas nas calçadas. A rampa não vai ser só para uma pessoa cadeirante ou só para uma pessoa que esteja temporariamente usando ali uma muleta. Nós precisamos de rampas de acesso, e a gente se depara com rampa só de um lado da calçada e não tem do outro. A gente chega nos lugares e onde está o elevador acessível? Então, quando a gente se preocupa ali de uma forma inclusiva, a gente está beneficiando
pessoas que estão em diferentes contextos. Quando eu tô com meu filho no colo, eu não consigo fazer as coisas com os dois braços. E teve um dia que eu precisei puxar tava acho que num banheiro público, assim, precisei puxar o papel toalha. E simplesmente aquilo ali precisava ser feito com as duas mãos. Eu não conseguia fazer aquilo com uma mão. E como que eu lavo a mão, como que eu seco, como que eu pego ali a toalha, né? Porque não foi pensado de uma forma que uma pessoa que só tenha um braço ou que só esteja com um braço disponível no momento, ou às vezes que até uma pessoa que não tenha o braço, como que ela pode fazer aquilo? Como que ela pode usar aquele recurso? Né? Quando a gente pensa de forma inclusiva, no design inclusivo, a gente vai além de deficiência, a gente torna tudo possível e fácil de usar para pessoas com deficiência, mas também a gente melhora ali para todo mundo, mesmo que a pessoa esteja passando por uma condição de uma limitação temporária. Entendi. Achei interessante o que você falou, né? Achei muito importante, né, ter a visão, né? A visão mais importante do que as pessoas se trazem, né? As capacidades, né? Tudo isso relaciona com tudo. Todo mundo pode se tornar uma pessoa com deficiência algum dia. Deficiência não é uma coisa assim, né? Fixa. Qualquer pessoa, até mesmo por conta do nosso envelhecimento, a gente vai apresentar algumas dificuldades, algumas barreiras. E quando a gente pensa de uma forma inclusiva, a gente está projetando para nós mesmos no futuro. Trabalhando na Agência de Iniciativas Cidadãs, a AIC, eu participei da formação continuada de professores no projeto Educação Inclusiva, que se deu de forma remota. Apresentei sarau, participei de podcast e webinários promovidos pelo projeto e pelos professoras. Com a pandemia, os recursos tecnológicos foram um grande desafio, porém também um grande aliado das professoras para trabalharem nesses 2 últimos anos letivos. Quais dicas você teria para as educadoras que nos ouvem e querem aprimorar e tornar suas aulas cada vez mais acessível digitalmente? Isso, eu acho que isso é um ponto bem interessante, porque assim, né, a gente falta hoje, acho que, orientações e recomendações, por mais que as pessoas elas tenham a boa vontade. Algumas coisas, começando acho que pelo que pode ser mais fácil, que não exige tanto conhecimento técnico. Procurar aquilo que eu comentei igual do Gaia, você disponibilizar aquele seu conteúdo de mais de uma forma. Então, se você faz um conteúdo escrito, procura ter também imagens, ilustrações e talvez até fazer aquele mesmo conteúdo num formato de vídeo. Você pode simplesmente usar exatamente o que você escreveu, né? Mas que não fique uma coisa que pareça que você está lendo, mas fazer aquele mesmo conteúdo em forma de vídeo, talvez com uma apresentação de slides. Por quê? Porque aí quem tem mais facilidade com o texto vai pro texto, quem tem mais facilidade com o vídeo vai pro vídeo. E também, assim, é muito importante você dividir bem ali o seu texto. Então, faça parágrafos que não sejam tão longos, porque facilita a leitura das pessoas. Usar sempre uma fonte maior, de boa legibilidade, né, com bom espaçamento. Usar bem a divisão de títulos, tópicos, use listas, para que aquilo fique mais fácil das pessoas conseguirem ler do que um bloco grande ali de texto, né? O texto todo centralizado. Então, focar também em alinhar texto à esquerda, porque isso facilita a leitura. Linhas de tamanho diferente, né? O pessoal acha que fica feio, mas
quando você tem um texto alinhado à esquerda, você vai ter cada linha de um tamanho diferente, né? Um comprimento ali diferente. E isso facilita para uma pessoa com dislexia, porque se ela acabar se distraindo ali para ler o texto, ela consegue voltar mais rápido ali, se encontrar mais rápido onde ela estava lendo. E algumas coisas que talvez exigem um pouquinho mais de conhecimento técnico por exemplo, legendar os seus vídeos, para que pessoas surdas possam aproveitar aquele conteúdo ou pessoas que não possam ouvir aquele conteúdo no momento. Por exemplo, alguém que está no metrô, que está vendo as suas aulas enquanto está ali no metrô e não tem fone de ouvido. Tá vendo pelo celular. Eu sou uma pessoa que usa Windows e usa produtos da Microsoft. Então aqui vou me permitir falar da marca, mas não como uma publicidade, mas como um exemplo assim, de empresa que se preocupa com inclusão. A Microsoft, se eu não me engano, eles têm um recurso de gravar vídeo no PowerPoint, quando você está fazendo a apresentação de slides, e eu acho que eles têm o recurso de fazer a transcrição automática. Então eles fazem, acho que, legendas automáticas também. Então vale a pena dar uma pesquisada sobre isso, sobre como usar esses recursos que algumas ferramentas já têm. Falando ainda também da Microsoft, para quem usa o Word, PowerPoint, essas duas ferramentas, elas têm um verificador de acessibilidade dentro delas. Então, quando você usa esse verificador de acessibilidade, ele fala o que está faltando no seu documento para ele ser acessível. Por exemplo, muita gente não sabe, mas dá para você colocar texto alternativo nas imagens do Word e do PowerPoint. E esse texto alternativo vai ficar acessível para pessoas cegas que vão estar lendo aquele seu documento usando um programa leitor de telas. Então elas vão saber o que tem naquela imagem quando você descrever, né? Quando você colocar essa descrição. E também assim, se preocupar bastante com as cores, se preocupar muito com o contraste, né? Então procurar sempre usar, por exemplo, para um texto, uma fonte, um texto mais escuro com um fundo mais claro, né? Às vezes a gente quer fazer ali, preparar slides de curso bonitos, mas o mais importante é o seu conteúdo e é a simplicidade. Essa ideia de você oferecer o mesmo conteúdo de mais de uma forma é uma das partes mais interessantes ali que os professores e professoras podem fazer, porque as pessoas aprendem de forma diferente. Tem gente que aprende melhor lendo, tem gente que aprende melhor vendo um passo a passo e tem gente que aprende melhor assistindo um vídeo. Então a gente precisa entender todas essas diferenças, assim, porque até para apoiar, para que as pessoas, né, os alunos e alunas se sintam acolhidos, né? Não achem que não é eles que não estão conseguindo aprender, não estão conseguindo fazer. Às vezes a forma que está sendo ensinada que não dá suporte ao modo de aprendizagem da pessoa. Sim, achei interessante e muito bacana também que você faz. Achei muito legal. Obrigada. Vi que você já fez diversas publicações sobre o tema inclusão digital. Poderia falar um pouco dos seus livros e onde podemos encontrá-los? Sim, eu tenho um livro que é sobre o Gaia, né, que o livro chama Gaia, um guia sobre design digital inclusivo, com foco em autismo, e esse é um livro que foi publicado no começo de 2020 pela editora Apris, e ele está disponível tanto do site da editora e também está disponível em algumas lojas virtuais como a Amazon do Brasil, tanto em formato físico quanto em formato digital para leitura no Kindle. O livro do Gaia é bem interessante porque ele é basicamente todo o conteúdo da minha dissertação de mestrado, mas organizado de uma forma que facilite a compreensão de um público mais geral, né? Então, é um livro legal, não só se você quer entender sobre design focado em autismo, mas se você quer entender sobre acessibilidade de um modo geral, se você quer uma referência para o seu trabalho de conclusão de curso, se você
é uma pessoa autista ou é uma pessoa familiar, assim, tem familiares que são pessoas autistas, é legal para você entender sobre o próprio autismo, sobre a questão de tecnologia para essas pessoas também. E também eu fiz alguns conteúdos complementares específicos para o livro, né? Então não é simplesmente uma cópia ali do meu conteúdo da dissertação. E a ideia do livro foi fazer com que esse conteúdo chegasse a mais pessoas, né? Não ficasse só ali num material super técnico e científico que só quem é da área vai acabar lendo. Mas eu também tenho artigos assim para alguns blogs também que eu já escrevi, né? Tem o blog da Mergo. A Mergo é uma escola de cursos de UX. Eu sou professora de acessibilidade digital nessa escola, né, de cursos online. E também já escrevi artigos no blog da Mergo sobre o projeto Gaia, sobre acessibilidade para pessoas autistas. Né, tenho também, estou atualmente sem um blog pessoal, mas eu tenho na plataforma Medium, eu tenho, se você procurar por Medium, Thalita Pagani, eu tenho ali alguns artigos técnicos, né, mais técnicos que eu já escrevi sobre acessibilidade também, e tenho os meus artigos científicos, né, o Gaia já foi transformado em cerca de 5 ou 6 publicações nacionais e internacionais que foram apresentadas em congressos da área acadêmica. Então é uma pesquisa que tem validade ali também da comunidade científica. Achei bacana, né, sobre o Gaia. Outra frente em comum que temos é que somos bastante ligadas à tecnologia. Você na formação cientista da área e em defesa de uma inclusão digital e usuária e influência digital. Você gostaria de divulgar as suas redes sociais? Sim, bom, eu sou hoje em dia mais ativa no LinkedIn. Então, se você procurar por linkedin.com/Thalita Pagani, ou procurar lá na busca por Thalita Pagani, você vai me encontrar lá e eu tô sempre divulgando conteúdos relacionados à acessibilidade, eu falo bastante sobre isso. Eu tenho o meu Twitter também, ele tá um pouco inativo, mas eu estou retomando, vou retomar agora, né? É twitter.com/Thalita Pagani. Também assim super focado em falar em acessibilidade. E no meu Instagram eu já falo mais sobre acessibilidade no meu perfil da minha empresa, que é a Utiliza, com 2 Es, né? Utiliza.design. E aí ainda eu tô procurando produzir mais posts, né, mais publicações ali, mais conteúdos, mas eu falo mais sobre acessibilidade no perfil da minha empresa, né, a Utiliza, do que no meu perfil pessoal mesmo do Instagram, que é Thalita Pagani. Quem quiser pode seguir também o meu perfil pessoal, que uma vez ou outra eu também falo ali sobre acessibilidade, compartilho alguma coisa nos stories ali também, mas o foco maior é falar sobre acessibilidade no perfil da empresa. Então, basicamente, é LinkedIn, Twitter e Instagram, e eu não tenho Facebook. Aí fiquem à vontade para me adicionar, me seguir também nas outras redes. Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar que ainda não falamos, ou algum recado que queira deixar para quem nos ouve? Acho que a mensagem final é que quando a gente se preocupa com acessibilidade e com inclusão, a gente está se preocupando em melhorar a qualidade do que a gente faz, tanto para as outras pessoas, para qualquer pessoa que utilize ali o nosso produto, ou até que consuma ali os materiais que a gente vai produzir, e a gente melhora até para nós mesmos no futuro, né? Ou tudo que a gente está desenvolvendo. Então, se preocupar com acessibilidade, com design inclusivo, faz com que a gente melhore ali a sociedade, melhore as coisas para a sociedade de uma forma geral.
né? E que para a gente pensar de uma forma mais inclusiva, a gente precisa conviver com essa diversidade. Acho que isso é muito importante, a gente teve alguns retrocessos nessa área, então, assim, se a gente não convive com pessoas diversas, né, diversas habilidades, diversas deficiências, desde quando a gente é criança, desde que a gente está num ambiente escolar, como que a gente pensa nessas pessoas depois quando a gente chega no mercado de trabalho? Como que a gente tem empatia? Como que a gente tem, não somente empatia, como que a gente tem noção, né, das necessidades de pessoas diversas? Como que a gente pensa de uma forma plural? Algo que eu sempre costumo dizer, que eu queria deixar como mensagem final, é o seguinte: a gente não consegue inovar e pensar diferente se a gente convive sempre com o igual, com o mesmo. A gente precisa da diversidade, né? A diversidade é importante até mesmo para a gente inovar, para a gente pensar diferente, né? Não existe inovação sem acessibilidade. Achei bacana, né? Que você faz, gostei muito, né? Nós falamos sobre design inclusivo, nós falamos muito coisa bacana e muito obrigada pelo nosso convite e gostei bastante. Obrigada, Luísa. Obrigada, Danusa. Foi uma honra poder participar do podcast, eu poderia ficar falando horas aqui sobre o assunto. Acho que a gente tocou em temas muito importantes, foi super legal essa conversa e espero aí que o pessoal que esteja ouvindo o podcast curta bastante esse conteúdo, e quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo também. Gostou da conversa? Fique ligado nas nossas redes sociais: www.inclusiveluiza.aic.org.br e também no Instagram, @aic_cidadania e @LuSR_Camargos. Comente nossos posts com quem você quer que eu converse sobre a temática da inclusão. E não deixe de assinar o podcast no seu tocador preferido e não perca nenhum episódio. Até mais, beijos! Esse podcast é a produção da AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs. A direção do Inclusive Luiza é minha, Luísa Camargos. A produção é minha, da Carla Damiani e Danusa Tederich. Edição, Sara Dutra. Arte, Jéssica Kawalgiski e Bruna Lumbambo.